Eu não excluí as minhas redes sociais porque elas são ruins. Você já parou para pensar quantas vezes a gente está no meio do dia e simplesmente pega o nosso celular, entra no Instagram, no Facebook e começa a ver postagens sem nexo? Você já parou para pensar o quanto de tempo a gente perde com essas distrações que eram para ser micro distrações, mas acabam se tornando macro? Imagine você, antes de dormir, você fala, só vou mexer 10 minutinhos no celular. Na hora que você vê, já passou uma hora. É muito tempo perdido nessas redes. Bom, eu falo por experiência própria. Até um tempo atrás eu perdia muito tempo mexendo principalmente no Instagram e perdendo nos Reels. Eu acordava e logo pela manhã já a primeira coisa era ver se tinha alguma informação nova, uma notícia nova e ver conteúdo. E qualquer tempinho que eu tinha, por exemplo, depois do almoço na empresa, eu puxava o celular e ficava scrollando, buscando informações novas, dopamina, né? E antes de dormir a mesma coisa. Antes de dormir ficava aquele tempão mexendo no celular para passar o tempo mesmo. Mas é algo bem prejudicial, né? Eu sentia isso pelo menos. Eu senti que isso estava me roubando muito tempo. Foi aí que eu comecei a parar para pensar um pouco o porquê de eu estar tão focado naquilo, mexer tanto naquilo, né? Foi aí que eu comecei a ler. Eu quis adquirir o hábito da leitura ao invés de ficar mexendo no celular, porque eu acredito que a leitura, bom, na verdade, o tempo ele vai passar igual, você lendo ou você mexendo no celular. Mexendo no celular, a perspectiva de tempo é mais rápida, né? Você não acompanha tanto tempo. Talvez na leitura demore mais para passar, mas aí a sua perspectiva. Então eu quis trocar esse hábito, trocar o hábito do celular pela leitura. Por isso eu acabei desinstalando esses aplicativos como Instagram e Facebook do meu celular. E eu até venho acompanhado aqui de um livro que vai ajudar bastante você a entender o que é esse hábito. Eu tenho aqui o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu vou pegar ele aqui só um segundo. Esse livro, ele fala bastante nos seus capítulos sobre alienação. Você já ouviu falar sobre alienação? Sabe o que é? Se sabe ou não sabe, deixa aí nos comentários. Deixa no comentário o que você entende por alienação. Esse livro, tá certo. Esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Ele fala muito de alienação. Ele é um livro um pouco antigo. Ele é de 1938. Porém, se você comprar hoje, ele provavelmente, igual o meu aqui, foi atualizado, tem termos atualizados. Então, você vai conseguir relacionar bastante com a atualidade. E esse tema da alienação demonstrado pelo Napoleão Hill no livro, ele se refere a algo que roube a sua atenção, que não faça você pensar com a sua própria cabeça. E fazendo a ligação, eu acredito que é exatamente isso o que as redes sociais fazem, ou que a gente permite que as redes sociais façam, né? Então, você acaba se tornando uma pessoa alienada quando você fica o tempo todo se distraindo com redes sociais. Qualquer momento que você tem livre, ao invés de você passar pelo TED mesmo, pensar, ter ideias, você quer ocupar sua mente de alguma forma. E as redes sociais fazem parte disso. Bom, se você tem um ponto diferente da alienação trazida pelo Napoleão Hill, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e pode ser até que
a gente traga um novo vídeo sobre isso. Minha vida, depois que eu parei, eu acredito que façam mais ou menos 2 meses que eu venho me desligando das redes sociais e me conectando mais com os livros. E é legal eu estar trazendo aqui para que pessoas, né, você aí que também pensa dessa forma e está passando por isso, desse desligamento, ou vê a necessidade de se desligar das redes sociais, também acompanhe os meus resultados, se funciona ou se não funciona. Tem muita coisa que a gente tenta e não funciona, mas isso aqui eu acredito que funcione bastante e vai fazer muito resultado para você, porque já está dando resultado para mim. Minha vida mudou muito. Eu acredito até nas relações com as pessoas, de conversar mais ou observar as pessoas que estão alienadas com as redes sociais. Porque geralmente você senta numa mesa com pessoas diferentes e todo mundo pega lá o seu celular. É, às vezes a pessoa vai responder uma mensagem de algum familiar. Tudo bem, isso é comum, a gente precisa se comunicar. Mas na maioria das vezes não é para isso. É justamente para a pessoa só ver ali um Instagram, né? Ver o que tem de novo. Sendo que você está na mesa com outras pessoas e pode estar se comunicando com elas, conversando igual sempre foi feito. Trocar ideias, ser convencido, convencer. É uma troca de ideias, é a relação humana, é do jeito que a natureza fez. Né? Bom, para mim, isso foi um ponto importante, essa questão das relações humanas. E além disso, também a questão de aquisição de conhecimento. Um ponto muito importante. Porque nas redes sociais a gente tem uma grande, uma vasta quantidade de conhecimento para ser adquirido. Tem muito criador de conteúdo que é muito bom, que passa informações muito valiosas, só que eu acredito que pela massiva quantidade de informação que a gente tem nas redes sociais, a gente acaba não prestando atenção e muitas vezes não tirando o aprendizado que a gente deveria daquela pessoa que está divulgando. Né? E por isso se encaixa com a alienação. É quantidade demais de informação e a gente não pensa com a nossa própria cabeça. Então, para mim, as informações, o aprendizado que eu estou tirando dos livros, como eu mostrei já no vídeo anterior, eu sempre faço anotações nos meus livros, eu grifo e está me ajudando. Fazia tempo que eu não pegava algo para estudar de verdade e o livro está sendo para mim uma ferramenta de estudo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no meu livro eu tenho partes que eu grifadas, são partes que eu considero importantes. Tem partes que eu colo aquele post-it, né, com anotações. E isso tem me ajudado a estudar. O livro serve para mim como uma ferramenta de estudo. E esse tipo de livro aqui, como esse Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito de ser humano. E eu acho legal, né? Uma coisa que me fascina a gente entender como a gente mesmo funciona. Porque é engraçado que nem mesmo a gente se conhece. E eu não me conheço de verdade. Eu estou me descobrindo como pessoa, entendendo como eu funciono, o que vai me alavancar, o que vai me derrubar. A gente vai aprendendo aos poucos. Eu acredito que em um momento que você está lendo o seu livro, te ajuda bastante a ficar só você com você na sua cabeça, ao invés daquele barulho das redes sociais, daquele monte de informação, certo? Uma coisa bem legal, eu recomendo aí você que não lê ou não gosta de ler,
encontre algum livro que seja de acordo com o que você gosta. Às vezes você não gosta de um livro tipo esse, do Napoleão Hill. Às vezes você gosta de história em quadrinho, de super-herói, e tá tudo bem. Eu teve uma época que eu li bastante livro de super-herói que eu gostava e acabou me fazendo muito bem. Então, leia o que você se sente bem. O importante é exercitar seu cérebro e não se tornar refém do que as redes sociais querem, que é a, a disseminação de informações falsas ou colocar coisas na sua cabeça para você ser igual a todo mundo. Pense com a sua própria cabeça. Pare e pense com a sua própria cabeça. Essa é a única forma de você conseguir chegar onde você quer. E para mim vem surgindo muito efeito, como eu falei, inclusive fazendo esses vídeos para conversar com pessoas que pensam igual a mim. Foi depois que eu comecei a ler que eu tive a vontade de conversar com pessoas que pensam igual. Porque no meu ciclo não tem muitas pessoas que leem esse tipo de livro que eu estou falando aqui, ou pessoas que conversam sobre isso mesmo, certo? Eu acredito que ajude bastante aí a leitura, principalmente como troca de hábito. Ao invés de você simplesmente largar as redes sociais, você substitui. Deixa a rede social de lado e inclui a leitura no lugar. Você vai ver que vai dar bastante resultado. E talvez o problema não seja nem o Instagram, nem o Facebook, nem o TikTok, mas talvez o problema seja a liberdade que a gente dá para ele, o controle que a gente dá para essas redes sociais nas nossas vidas. Então fique atento a isso. Se você tem algum outro ponto, se você já teve uma experiência parecida, deixe nos comentários. Eu vou ler todos os comentários e a gente tem a nossa troca de ideia lá nos comentários. Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, é muito importante para que você receba outros conteúdos como esse. E também deixe o seu like no vídeo para indicar que você gostou. Caso tenha algum ponto, deixe nos comentários que a gente vai estar conversando lá. Agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima.